O sangrento salvo-conduto do cangaceiro Barreira. Esse vídeo foi baseado na matéria do site Toque de História. Autor: Rostam de Medeiros. Em uma segunda-feira, dia 5 de setembro, dia de feira livre na cidade alagoana de Pão de Açúcar, às margens do Rio São Francisco, logo começou a correr a notícia que em uma propriedade distante cerca de 36 quilômetros havia um cangaceiro desejando entregar-se às autoridades. Prontamente o tenente José Tenório Cavalcante, a maior autoridade policial presente, preparou um grupo de policiais para seguir ao encontro deste cangaceiro na propriedade Santo Antônio. Aparentemente esta gleba era localizada próxima a uma área denominada Caboclo. Quando lá chegaram os policiais encontraram um jovem com a tradicional roupa de cangaceiro, com cerca de 20 anos de idade, boa aparência, muito calmo, tranquilo, que trazia consigo um rifle Winchester e a cabeça decapitada de um homem de tez clara, igualmente jovem, bastante cabeludo e que havia sido morto horas antes. Ele se apresentou como sendo o cangaceiro Barreira, e a cabeça era do cangaceiro Atividade, seu companheiro no grupo que tinha como chefe o cangaceiro ou cunhado como português. Comentou que seu nome era João Correia dos Santos, sendo filho de Manuel e Maria Correia e era natural da região, do lugar Furna. Logo alguém sacou de uma máquina fotográfica e clicou macabro salvo-conduto. Provavelmente o cenário deste instantâneo foi de alguma maneira produzido e esta é sem dúvida uma das fotos mais marcantes do período do cangaço. Logo o jovem cangaceiro e a cabeça de Atividade foram levados para Pão de Açúcar, onde chamaram muita atenção da população local. Depois seguiram para a cidade de Santana do Ipanema, a cerca de 50 quilômetros de distância, onde um repórter do Jornal de Alagoas ouviu o cangaceiro Barreira. O fora da lei comentou que há cerca de um ano vivia em contato com os cangaceiros do grupo de português, sendo inicialmente convidado a seguir pelas veredas do sertão de arma na mão. Mas o jovem recusou o quanto pôde, até que foi ameaçado de morte pelo chefe se não fizesse parte do bando. Já quanto à ideia de entregar-se à polícia e usar a cabeça de Atividade como uma espécie de salvo-conduto junto às autoridades, provavelmente surgiu após Barreira ver algumas das muitas reproduções da famosa foto com as cabeças cortadas de Lampião, Maria Bonita e 9 outros integrantes do bando expostas um mês e uma semana antes na escadaria do prédio da prefeitura da cidade de Piranhas. Talvez tenha imaginado que se fizesse igual aos policiais, poderia ser mais bem aceito por estes. Seu pai inclusive havia entrado em entendimento com o tenente José Tenório e o então todo-poderoso coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, maior inimigo conhecido do cangaceiro Lampião e comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, sediado na cidade de Santana do Ipanema. O coronel Lucena comentou ao velho Manuel Correia que seu filho não sofreria problemas, desde que auxiliasse as forças volantes no combate aos cangaceiros. Barreira então aguardou uma oportunidade de sair fora daquela vida de arma na mão. Percebemos igualmente no relato de Barreira ao jornalista que para ele, após as mortes na Grota do Angico, o desbaratamento dos grupos de cangaceiros era iminente, e isso foi relevante para a sua decisão. Além disso, o conhecido chefe corisco teria fracassado terrivelmente talvez em uma provável rearticulação dos bandos, e estava bebendo muito. Quanto a português, seu ex-chefe, Barreira o considerou covardíssimo, que fugia das lutas, e apenas enviava seus cangaceiros em missões de extorsão e punição a fazendeiros da região que não lhes dava dinheiro. E foi numa dessas missões que Barreira colocou seu plano de sair do cangaço em funcionamento, segundo o relato de Barreira ao jornalista do periódico Jornal de Alagoas, sem especificar como. Este começou a azucrinar propositadamente a paciência do cangaceiro Atividade para evitar cumprir esta função. Na sequência, ao passarem próximo a um riacho, Atividade ordenou a Barreira que fosse buscar água para os cantis e teve início uma nova discussão. Nisso, a fim de evitar problemas, Velocidade se prontificou a fazer a tarefa, descendo por uma rampa até o riacho. Era a oportunidade que Barreira queria e sem titubear este desfechou um tiro de rifle nas costas de Atividade,
Velocidade voltou rapidamente para socorrer o irmão e Barreira passou a descarregar vários balaços na direção deste. Ao jornalista do periódico alagoano, Barreira afirmou que atingiu e matou Velocidade com seus tiros, o que é uma mentira, pois este cangaceiro foi capturado meses depois. Após isso, Barreira chegou próximo de Atividade, que segundo o seu algoz ainda estava vivo, e com um facão decepou-lhe a cabeças. A história da decapitação de Atividade foi publicada em pequenas notas em alguns jornais do Rio de Janeiro e de outras capitais do Brasil. Pouco tempo após a detenção de Barreira, outros cangaceiros foram se entregando às autoridades, como o grupo do Cangaceiro Pancada. Além deste chefe, faziam parte do bando sua mulher Maria Jovina, ou Maria de Pancada, Cobra Verde, Peitica, 25, Vila Nova e Santa Cruz. Todos foram levados para o quartel de Santana de Ipanema, onde Barreira se encontrava, apesar do crime hediondo praticado por Barreira, que poderia ocasionar retaliação por parte dos outros cangaceiros, mas eles estavam mais preocupados com os seus incertos destinos naquele momento. O jornal Carioca à Noite, na sua edição de segunda-feira, 14 de novembro de 1938, página 8, traz uma interessante reportagem sobre estes cangaceiros em Maceió. Os membros do antigo grupo de Pancada, além de Barreira, tiveram oportunidade de narrar um pouco de suas vidas antes e durante o período como cangaceiros. João Correia dos Santos, o Barreira, então com apenas 20 anos de idade, era o mais novo dos bandidos. Nesta nova entrevista não negou que matou Atividade, não escondeu os motivos e nem que o decapitou, mas acrescentou que era sempre insultado por ele. Daí em diante, nesta entrevista, Barreira começou a mudar os relatos sobre sua vida pregressa. Ele já não vinha mais do lugar Furnas, mas havia sido vaqueiro do fazendeiro João Lessa, da cidade de Propriá, quase 90 quilômetros de Pão de Açúcar. Já não havia entrado no grupo de Português Obrigado, mas por vingança. Informou que passou apenas 6 meses no cangaço e soltou a pérola que durante os combates, tinha vontade de passar para o outro lado, mas tinha medo de ser assassinado. Finalizou que estava feliz, desejava ser policial e caçar seus antigos companheiros. Se assim desejava, aparentemente ficou só na vontade, pois tudo indica que a polícia alagoana dispensou seus serviços como caçador de cangaceiros. Além disso, se Barreira imaginava que conseguiria amenizar alguma condenação trazendo a cabeça do cangaceiro Atividade para os policiais, isso funcionou em parte, pois ele ficou atrás das grades por 4 anos e 6 meses. No dia 10 de fevereiro de 1943, ao meio-dia, em meio a uma solenidade presidida pelo Dr. Ari Pitombo, secretário do Interior, Educação e Saúde de Alagoas, os antigos cangaceiros foram libertados. Gostaram do vídeo? Se gostaram, inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima!